Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer para vocês mais uma sessão que vai corresponder à playlist referente à clínica da psicose. Tratando-se dessa playlist, eu venho aí com uma série de vídeos contextualizadores, né, e para você poder acompanhar a partir de uma ordem lógica de compreensão, é importante que você venha aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, que daí então você vai poder acessar o link da playlist para daí então poder, né, ter acesso aos vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Bom, anteriormente eu vinha falando da perversão, né? E falei para vocês, é importante a gente falar, né, de outras estruturas para poder daí então, né, falar da psicose, falar do sujeito que tem a sua personalidade fundamentada em uma estrutura psicótica. Porque a gente entende muito da estrutura também a partir do momento que a gente faz o comparativo com outra estrutura que sustenta a personalidade. Então, já falei aí, né, já dei uma elucidada referente à estrutura neurótica, né? Agora eu estou falando da estrutura perversa, e ao falar da estrutura perversa, eu falei sobre sadismo, falei sobre masoquismo, né, enquanto conceitos aí que faz parte dessa temática, e aí eu falei para vocês que iria trazer esses conceitos também de modo minucioso, até porque esses conceitos serão importantes quando a gente adentrar também na questão da estrutura psicótica, né? E vocês lá vão entender o porquê que é importante. Bom, falar do sadismo, né? Estamos aí diante de um conceito na psicanálise que vai explorar de fato vamos dizer que uma forma complexa de relação com o outro, né? Onde a questão do prazer, onde a questão da satisfação, ela não vem apenas da questão do controle, ela não vem apenas da questão da dominação sobre o desejo e sobre a liberdade do outro. O sadismo, nesse contexto, né, não está de fato limitado ao âmbito sexual. Muita gente associa muito, né, a questão do sadismo, do masoquismo ao âmbito sexual, sabe? Mas vai para além disso. Ele aparece de fato em uma série de comportamentos que envolve uma certa necessidade de humilhar, de controlar, de infligir de fato sofrimento ao outro para afirmar daí então a sua própria posição de saber. Bom, na psicanálise, o gozo representa uma espécie de prazer que ultrapassa os limites do desejo comum, né? Já falei sobre o gozo, esmiucei, expliquei de modo muito didático em vídeos anteriores a este aqui, tratando-se da playlist, né? Por isso que é importante você vir aqui no comentário em destaque, clicar no link para poder daí então assistir desde o primeiro vídeo, porque daí você vai ter uma compreensão abrangente. Não adianta assistir a partir desse vídeo aqui e querer entender, porque tem conceitos, né, que eu já esmiucei e expliquei de modo muito didático em vídeos anteriores. Então, para não ser repetitivo, eu não vou ficar, né, parando o assunto para estar explicando conceitos de modo didático, que na verdade eu já expliquei anteriormente, né? Então, assim, quem não assistiu o vídeo relacionado ao gozo, ao mais de gozar, né, é importante que possa aí clicar no link e procurar esses vídeos para poder entender, né? Mas, a grosso modo, na psicanálise, o gozo representa um prazer que vai ultrapassar o desejo, né? Aquele desejo, vamos dizer que comum ao movimento do sujeito para a vida, tá? Ultrapassa,
sabe? É uma busca por uma plenitude que o sujeito nunca vai alcançar, porque na psicanálise não acreditamos nessa questão de plenitude, né? Então, muitas vezes, esse gozo, que é essa busca incessante, esse excesso, isso que transgride os limites, vai contrariar a própria questão da satisfação imediata, porque sim, né, acaba trazendo, é um excesso que acaba trazendo um certo sofrimento ao sujeito. Então, quando a gente fala do sadismo, né, se tem aí um fenômeno que é muito caracterizado por esse tipo de gozo, né? Então, o sujeito ele encontra ali um certo prazer na submissão do outro. Ou seja, ele encontra um certo prazer na capacidade de exercer poder sobre o outro. Na questão de se colocar na vida do outro, querendo controlar o outro e moldar a experiência de vida do outro. E esse controle, ele acaba sendo até mais importante para o sádico do que a própria satisfação de um desejo específico, sabe? Então a gente está falando aqui de um processo de subjugação, sabe? A gente está falando aqui de um processo de reação do outro que fornece o gozo para quem está, de fato, demandando desse tipo de movimento, entende? Então, o modo como o outro é afetado a partir desse tipo de movimento provoca muito prazer, sabe? A este que está sendo sádico. Em uma relação de autoridade, onde o sujeito ele impõe ali regras, ele impõe limites excessivos, né? Há alguém que de repente está ali numa posição vulnerável, ele vai aí ser contemplado por um prazer sádico. Esse prazer sádico, ele bate, né, nesse sujeito sádico, né, a partir do momento que ele coloca o outro no lugar de muita obediência a ele, né? Porque aí este lugar de muita obediência a ele está, de fato, confirmando a sua posição de poder. Então, o sadismo, ele pode aparecer em várias formas no cotidiano. Ele não aparece só na esfera sexual, né? Como a gente vê muitas vezes em filmes, né? Por exemplo, um filme que, de fato, reflete muito esse conceito é aquele 50 Tons de Cinza, né? O livro, né? E aí tem ali, né, a trilogia desse filme e tudo mais, e a gente vê que o cara é bem sádico com ela, né? Coloca ela numa posição ali, mas tipo ali na esfera sexual, se bem que ele mostra esse comportamento também frente a ela em diversas outras dimensões da vida dela, e não só ali na questão da esfera sexual. Então, gente, essa manifestação sádica, ela pode surgir, por exemplo, em relações de trabalho, onde o chefe ali impõe, né, um controle muito rígido sobre os subordinados, né, e muitas vezes desvaloriza, humilha constantemente, né, para de fato alimentar e manter ali uma sensação de poder, né? E esse tipo de atitude traz um prazer a este chefe, que percebe ali a sua autoridade é confirmada, né? Quanto mais o outro está submisso a ele e vulnerável, né, mais ele tem aí a sensação de ter a sua autoridade confirmada, sabe? O outro demanda de uma resposta emocional que alimenta muito, sabe, esse prazer
nesse sujeito sádico. Então, Freud e Lacan associam o sadismo à negação de certos limites. Freud e Lacan associam muito o sadismo à negação das leis simbólicas, e eu também já falei sobre isso, né? Já falei da questão do nome do pai, né? Que de fato é uma metáfora muito significativa nessa questão da imposição dos limites, nessa questão da castração. Tem um vídeo aqui também nessa playlist falando só sobre isso. Então, como eu falei para vocês, né? Para poder entender, é importante vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, né? Para que você possa acessar o link, né? E encontrar aí os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Então, Freud e Lacan associam muito o sadismo a essa questão da negação de certos limites, das leis simbólicas. Lacan, de modo especial, ele vai, de fato, sugerir que o sádico, ele lida com a lei simbólica, com o nome do pai, de maneira muito peculiar. Né? A gente já viu lá, né, que o neurótico, ele aceita essa interdição imposta pela autoridade simbólica. Né? A gente já viu em vídeos anteriores que, embora de modo muito conflituoso, o neurótico ele aceita essa interdição que é imposta pela autoridade simbólica. O sádico desafia, sabe? O sádico desafia, né? Porque ele é muito contemplado ali por um movimento perverso, né? E a gente já viu anteriormente que o perverso, de fato, desafia, nega a autoridade simbólica, mas ao mesmo tempo confirma essa autoridade simbólica a partir do momento que ele próprio se coloca nesse lugar de impor regras, de impor normas, de impor, de fato, limites à vida do outro, né? Então, o sujeito sádico, e vale a pena salientar, né, que não é todo sádico, sabe, que vai ser perverso, entende? Que vai ter aí a sua personalidade fundada em uma estrutura perversa, vale salientar, entende? E também nem todo perverso, nem todo sujeito que vai ter aí a sua personalidade fundamentada, né, de fato, na estrutura perversa, nem todo ele vai ser sádico, entende? E eu vou explicar e esmiuçar isto melhor quando a gente chegar lá, num desdobramento mais significativo e mais aprofundado quanto à questão da estrutura psicótica. Né, ao passar por todas as estruturas aí, neurótica, perversa, e enfim chegar na psicótica, aí eu vou explicar para vocês que o sujeito, ele desliza. Ele pode ser um sujeito ali que tem uma personalidade estruturada na perversão, né? A sua personalidade pode ter sido fundada na estrutura perversa, mas ele pode deslizar pelos traços, né, de outras e outras estruturas. Da mesma forma, a gente vai ver muito a clínica psicótica, né? O sujeito que tem a sua personalidade estruturada na psicose, ele pode deslizar por traços da estrutura neurótica e perversa. Então é por isso que o sujeito sádico não necessariamente ele vai ser um sujeito com uma personalidade fundamentada numa estrutura perversa, sabe? Mas a questão é que o sadismo traz de modo muito significativo, né, os traços perversos, tá? Então veja, o sujeito sádico, ele busca de fato sustentar a fantasia de um gozo pleno, de um gozo ilimitado, ou seja, eu posso tudo. Eu posso tudo. Ele se coloca mesmo ali de modo muito simbólico em uma posição em que ele próprio é a figura de poder. Ele próprio pode tudo. Ele próprio pode controlar tudo.
E é um controle que, ainda que transgressor, funciona de fato como uma tentativa de contornar a interdição que a sociedade de fato impõe ao gozo absoluto. Sabe? É uma tentativa de fato contornar isto. Eu não aceito, eu nego esses limites, mas no entanto eu coloco como a figura que vai promover esses limites, essas interdições, esse controle sobre a vida do outro, esse poder sobre a vida do outro. Então, o sádico, ele atua em uma zona que é muito ambígua. Ao mesmo tempo em que ele desafia a lei, tá? Ele confirma a sua própria necessidade de ocupar o lugar dessa lei. Seja no ato de explorar, seja no ato de submeter o outro à sua autoridade, né? Porque assim ele vai garantir ali a superioridade em uma relação, né? Então, gente, quando a gente fala, né, do sadismo, a gente fala de modo muito significativo de um movimento, né, de uma dinâmica ali por parte do sujeito sádico, que é uma forma de mais de gozar. E já falei também do mais de gozar, tá? Vejam aí o vídeo onde eu explico minuciosamente a questão do mais de gozar. O conceito de mais de gozar de Lacan refere-se a um prazer que é extraído de maneira indireta, ou seja, é um prazer que não vem de uma satisfação plena. Já expliquei isso, porque a satisfação plena não é possível, né? Mas vem de um resto que é deixado na busca pelo desejo pleno, sabe? Para o sádico, o mais de gozar ele é obtido na relação com o outro. Este outro que sofre, este outro que se submete ali na constante reafirmação do poder, né? Que é, de fato, promovido ao sujeito sádico a partir da restrição da sua liberdade, né? Então, veja, não há um alcance de uma plenitude, de uma totalidade no que diz respeito à satisfação plena, de fato. Mas o sádico, ele deseja sustentar realmente uma relação que possa promover a ele uma sensação de poder absoluto. Então, o sadismo psicanalítico é mais do que simplesmente um prazer em controlar. É uma dinâmica que é muito complexa, onde a satisfação de fato envolve desafiar limites simbólicos. Eu ultrapasso os limites do outro, eu invado de fato o outro, eu invado a vida do outro, né? E promovo na vida do outro todo esse movimento para de fato colocar o outro nesse lugar de submissão significativa. Com isso, eu obtenho gozo. Eu obtenho gozo na relação desigual com este outro, né? Então, é de fato uma posição estrutural, né, no sujeito que realmente busca, na própria relação com a lei, essa submissão alheia, o que há de ser uma forma particular e inacabável de prazer, entende? Então, é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para vocês. No próximo vídeo eu falo do masoquismo, tá bom? E daí então a gente vai dando continuidade, se aprofundando cada vez mais, porque como eu falei, a intenção aqui é falar de modo muito aprofundado da clínica da psicose, mas aí estou passando por conceitos importantes da psicanálise
para que a clínica da psicose venha ficar muito bem entendida nesse sentido, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de uma abordagem analítica, trabalho 100% online, faço atendimentos 100% online. Então, se você estiver em busca de um processo, né, de acompanhamento psicoterápico com base na abordagem analítica, você pode entrar em contato comigo, que aí eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.